Vamos a mais uma pergunta, vamos a mais um questionamento a respeito da lei. Vamos falar mais um pouquinho da 13777. Qual a diferença entre multipropriedade e parcelamento de solo? Qual a diferença entre multipropriedade e parcelamento de solo? Que parcelamento de solo, lógico que nos remete às duas possibilidades, loteamento e desmembramento. Meus caros, o que diferencia a multipropriedade do parcelamento do solo de maneira extremamente objetiva? Muito simples. Na multipropriedade, nós temos um parcelamento temporal do imóvel e não um parcelamento do solo de maneira definitiva, que é exatamente o que acontece no loteamento e no desmembramento. Não é isso? Na multipropriedade é diferente. Na multipropriedade, o que nós temos é um parcelamento temporal do imóvel em condomínio. Tá certo? Tranquilo? Maravilha! Essa é a questão que eu gostaria de apresentar com as seguintes ponderações. Tá legal? Vamos ao próximo tema. Vamos trabalhar mais uma questão. Vamos trabalhar mais uma questão da lei que regulamenta a multipropriedade, já reconhecida pela jurisprudência, como já havíamos falado anteriormente, e agora prevista expressamente no nosso Código Civil. É possível o time sharing em bens móveis? É possível a multipropriedade em bens móveis? Eu diria para vocês o seguinte, é claro que é possível. Entretanto, não há regramento legislativo neste sentido, ok? Se vocês forem observar de maneira extremamente técnica, o artigo 1358C 1358C do Código Civil estabelece que a multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo de um mesmo imóvel. Ou seja, nós temos todo um regramento do condomínio em multipropriedade, né, do time sharing, para bens imóveis. Não há absolutamente nada que impeça o legislador de criar e estabelecer um regramento da multipropriedade de bens móveis, ok? Mas nós não temos esta realidade dentro do corpo legal hoje vigente. Então, sei lá, podemos pensar que o legislador vai estabelecer um time sharing para um bem imóvel, então seja um veículo específico, digamos, um trator específico que pode ser adquirido em multipropriedade por diversos proprietários, um barco, um helicóptero, ou de repente um cavalo de raça, né? Então, tudo isso seria admissível de previsão legislativa? Sim. Mas há previsão legislativa? Não. Não há previsão legislativa de multipropriedade de time sharing para bens móveis, ok? Vamos a mais uma pergunta, vamos a mais um questionamento. Lei em Foco, trabalhando agora com mais um tema. Qualquer imóvel admite o parcelamento nos termos da lei? Exatamente. Qualquer imóvel admite, sim, o parcelamento temporal sugerido para a multipropriedade. Este qualquer imóvel pode ser um imóvel rural, assim como pode ser um imóvel urbano. Vamos ao próximo tema. Vamos trabalhar com mais uma questão, também dentro da multipropriedade. E se o imóvel for uma unidade de em condomínio edilício? Se o imóvel for uma unidade em condomínio edilício. Como fica resolvidas as questões aí sobre pagamento do condomínio, IPTU e demais aí encargos necessários. Bem, se nós tivermos a previsão da multipropriedade em condomínio, nós temos alguns cuidados, ok? Primeiro, leitura do 1358. O condomínio edilício poderá adotar o regime da multipropriedade, em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas, mediante 1. Previsão no instrumento de instituição ou deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Cuidados aqui, primeiro, se for pela previsão no instrumento de instituição, ok, mais confortável. Em não sendo,
nós não temos a necessidade de integral aquiescência dos condôminos, concordância dos condôminos. O Código, em seu artigo 1358-O, fala na deliberação da maioria absoluta dos condôminos, tá certo? Então, eu acho que esse também é um ponto importante para a gente destacar. E precisa, de fato, né, porque nós temos uma série de peculiaridades e que não permitiria que o proprietário de uma unidade autônoma simplesmente acordasse um dia de manhã e fala, olha, hoje eu tô num dia diferente, hoje eu quero estabelecer uma multipropriedade no meu apartamento, só no meu apartamento, vou juntar aqui mais algumas pessoas, porque não precisam ser necessariamente 52, né? Nós temos um período mínimo de 7 dias, mas nós podemos ter aí um aumento de tudo isso e, portanto, uma multipropriedade com um número menor de proprietários, de multiproprietários. Mas ele pode instituir só no condomínio, só na unidade autônoma dele, sem qualquer tipo de aquiescência da maioria dos condôminos, a maioria absoluta dos condôminos, um regramento um pouco maior e mais detalhado? Não, ele não pode. Ele não pode. Até porque nós temos diversas repercussões de uma multipropriedade dentro de um condomínio edilício. Me atendo a apenas uma delas, eu remeto vocês rapidamente ao 1358-S. Olha que interessante. Dispõe o seguinte: na hipótese de inadimplemento por parte do multiproprietário da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma da lei processual civil, a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo correspondente. Então olha que interessante. Se nós temos uma multipropriedade, temos multiproprietários que sejam aí 52. Um deles não paga a contribuição que lhe cabe. E como eu vou saber? Muito fácil. Se eu tenho uma fixação temporal de utilização, eles respondem por isso. Lembrando que, já adiantando, uma das questões que me parece mais significativas para o registro de imóveis, nós teremos matrículas, uma matrícula mãe e matrículas filhas, para cada um dos multiproprietários. E ele responde exatamente na medida que lhe cabe, sobre todas as obrigações do quê? Do parcelamento, mais uma vez, do parcelamento temporal do imóvel, em regime de condomínio. Ou seja, o que significa? Significa que o multiproprietário ele pode ser acionado judicialmente por não adimplemento de suas obrigações, tanto condominiais, porque nós teríamos aí o custeio condominial, a sua responsabilidade, na forma efetivamente a que corresponde à sua propriedade, mas ele também responde aí de maneira autônoma pelo IPTU, também observado o fracionamento, né, do temporal da sua participação no imóvel em regime de condomínio. Então nós temos pagamento de condomínio, pagamento de IPTU, tudo isso sendo individualizado para cada um dos multiproprietários. Isso é super importante. Até porque, e aí já vou adiantar uma questão que me parece significativa, nós temos a possibilidade, salvo disposição em sentido contrário, de que ele venha alienar a multipropriedade, a parcela temporal que lhe cabe, independentemente da aquiescência dos demais, salvo disposição em sentido contrário na instituição. Ele pode dar em garantia a multipropriedade que lhe cabe, tá certo? É passível de hipoteca? É passível de penhora? Claro que é. Exatamente, observando-se aí a matrícula filha, né, que deu origem ao parcelamento temporal do multiproprietário. Tá legal?